Boa noite. Quero chamar as crianças a virem aqui à frente. Os pequenos de até 9 anos. Tudo bom? E aí, Dudu? Vem cá, Pilar. Oi. Quero ver se vocês estão bem sabidos hoje. Só uma pergunta para vocês. Quem aqui acha que vai para o céu? Vai ou não vai? Quem vai para o céu? Ah, melhorou. Vocês estão mais crentes que muito adulto aqui da igreja. Fazer uma outra pergunta. Como é que a gente consegue ir para o céu? Ah, vocês vão morrer? Ah, alguém ressuscitou. Acreditando em Deus. Quem é que ressuscitou? Ah, acreditando na morte e ressurreição de Jesus, né? Vocês sabem o que é que vai ter no céu? Ruas de ouro. Já pararam para pensar nisso? Mas pensem o seguinte: eu sei de algumas coisas que não vai ter. Não vai ter doença, não vai ter fome, ninguém mais vai morrer. Não vai ter nada mais associado ao pecado. E na Bíblia fala que haverá novos céus e novo o quê? E nova terra. Agora, vocês sabem quem é que fez tudo isso? Ou quem vai completar isso aí? Jesus morreu na cruz para o quê? Para nos salvar. Mas ele ainda vai vir novamente? Para quê? Por quê? Quem é que pode me ajudar? Ele disse que voltaria para nos... Não, salvar ele já fez, mas... Para nos buscar, isso aí. Dos pecados, isso mesmo. Então Jesus morreu na cruz para nos salvar. E ele vai acabar com a morte. E a gente não vai mais sofrer quando a gente estiver no céu. Vocês acreditam nisso? Acredita? Vocês... Eu acredito em Deus. E é. Vocês estão, eu diria que vocês estão bem evangélicos. Certo? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada pequenino que está aqui, Senhor. Que tu possa cuidar da sua vida, da sua família, e que eles te honrem com tudo aquilo que eles fizerem, ó Pai. Cuida da vida deles, cuida da sua família, cuida daqui da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E vocês vão para onde agora? Para a salinha. Vocês vão com quem? Quem é que vai levar vocês? Olha, pastor Ronaldo ali esperando vocês. Vamos lá? Vocês acham que eu estou brincando? Mas tem criança mais evangélica do que muita adulta aqui na igreja, viu?
Irmãos, nós daremos continuidade hoje à exposição da carta de Paulo a Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A partir do verso 20. A gente vai ler hoje do verso 20 ao verso 28. 1 Coríntios 15, de 20 a 28. O texto bíblico nos diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar novamente, irmãos. Santo e eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, sendo lembrados através do teu sacrifício que tu realmente morreste e ressuscitaste, Senhor. Que essa verdade seja ainda mais iluminada nas nossas mentes e nos nossos corações na noite de hoje, e que a gente seja conduzido, Senhor, através do teu Espírito, a te adorar em espírito e em verdade, sabendo que tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Amém. Irmãos, vocês já ouviram falar dos 3 reis magos? Mito ou verdade? Não sei se você já parou para ver, mas se não, depois você pode separar para ler aí o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, mas lá vai dizer que houveram reis magos, mas não diz que foram 3. Não tem esse registro na Bíblia. E costumeiramente a gente vai assistir peças, ilustrações, vídeos, e até mesmo algumas pessoas vão cometer o erro de dizer que existiram os 3. Pode até ter havido 3, mas a gente não sabe se foram 3, 2, se houveram 4, né? Matematicamente falando, né? Houve 3. Então, o Evangelho só fala dos magos, sem indicar quantos eram, como se chamavam e se eram reis ou não, mas haviam 3 presentes. Isso aí realmente a Bíblia vai registrar. No século V, o Papa Leão I estabeleceu o número em 3 e no século seguinte lhes deram nome, ou seja, a coisa foi piorando ao longo dos anos. Além disso, Baltazar, né, afinal de contas eles receberam o nome, não era negro até o final do período gótico, quando se decidiu que seria um branco, um árabe e um africano para sugerir a universalidade da redenção. E você achando que esse negócio de gênero, essa confusão todinha começou agora, né? Já estavam querendo definir algumas pautas para a gente lá atrás.
O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Independente da lenda que existe por trás da história dos magos, esses homens nem sabiam realmente quem era o Cristo que viria, mas eles acabavam de proclamar uma das maiores verdades de toda a história da humanidade. Onde está nascido o rei? É interessantíssimo quando a gente olha para esse texto, e se você teve o privilégio e a oportunidade de assistir as duas últimas pregações, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios vai trazer essa imagem belíssima. Paulo estava sendo confrontado aqui a respeito de se Cristo realmente havia ressuscitado ou não. O reverendo Gustavo falou acerca dessa evidência da ressurreição. O reverendo Ronaldo pôde falar no domingo passado a respeito das negativas que poderiam surgir a respeito da ressurreição. E hoje eu vou querer mostrar a vocês, irmãos, que se nos versículos 18 e 19, que foi o final da pregação da semana passada, Paulo hipoteticamente considerou as consequências de se Cristo não havia ressuscitado, no versículo 20, que é justamente o texto que abre a sessão de hoje, ele reafirma que Cristo realmente ressuscitou, e ele vai falar mais de uma vez dentro do texto que ele é a primícia dos crentes que dormiram. O texto de hoje ele pode parecer um pouco confuso para você, e eu já vou abrir mostrando um trilho para a gente poder caminhar, para que a gente não se perca. Então, quais são os cenários ou as imagens que nós vamos ver ao longo da pregação da noite de hoje? A primeira delas é a seguinte: a morte veio ao mundo por meio de Adão, mas uma nova vida e ressurreição vieram através de Cristo. Essa é a primeira grande imagem do texto. A segunda imagem que a gente vai perceber é, ainda assim, há uma lacuna temporal entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes. E muita gente se confunde a respeito disso. Mas um pouquinho mais na frente a gente vai tratar isso aí. Terceiro, a ressurreição dos crentes se tornará uma realidade completa no final, quando o reino foi entregue ao Pai, como a gente bem leu no texto. Penúltima imagem, Deus coloca tudo sob os pés de Cristo, mas o próprio Deus não está sujeito ao governo de Cristo, sendo ele Deus também e participante da Trindade. E última imagem, depois que tudo for submetido a Cristo, Cristo se sujeitará ao Pai, e o Pai será tudo em todos, como a gente leu no versículo 28. E aí a gente vai conseguir mapear esses 5 cenários através do seguinte tema: Cristo, Deus, homem, rei davídico e Deus Filho. Em primeiro lugar, irmãos, se Cristo realmente ressuscitou, como o texto bem nos diz, ele é o último Adão. Nos versículos de 12 ao 19, que foi justamente aquilo que a gente pôde ouvir na semana passada, Paulo brincou com o pensamento de que Cristo não havia ressuscitado e relatou algumas das consequências de se ele não tivesse ressuscitado. E agora ele volta à verdade que lhe foi transmitida, a qual é proclamada e confessada por todos, justamente no início do capítulo 15. Então, Cristo sendo aquele que ressuscitou verdadeiramente dos mortos, os crentes são verdadeiramente perdoados dos seus pecados e sua fé não é inútil. Essa é uma das primeiras grandes imagens desse texto. Se Cristo realmente ressuscitou, irmãos, nós não estamos reunidos aqui de graça.
Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é uma reunião somente de amigos e irmãos, mas sendo uma verdadeira irmandade, porque nós somos filhos desse Deus. O que é que nós temos esperado? Essa é uma das grandes perguntas desse texto. Se os crentes não serão ressuscitados imediatamente após a morte, será que o termo usado para morte, como a gente encontra aqui nesse texto, que Paulo vai dizer que aqueles iriam ou haveriam de adormecer, e essa expressão é usada somente para crentes no Novo Testamento. Ou seja, não é somente aqueles que dormiam, mas aqueles que estavam adormecidos. E aqueles que adormecem não estão literalmente mortos, eles esperam por alguma coisa. E essa alguma coisa que esperamos é justamente a volta do Cristo, que ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Então, a morte do crente, a gente pode dizer que é um revés temporário, pois todos nós ressuscitaremos. Então, capítulo 15 é um grande discurso, ou uma grande doxologia mostrando a mim e a você que aquele que é a primícia da ressurreição está garantindo a nossa ressurreição. E independentemente se as pessoas acreditam que isso é um mito ou não, Cristo nos dá provas suficientes para que a gente continue insistindo nos nossos desafios, na nossa fé, na nossa vida, independentemente do que o mundo diga ou faça a respeito desse Cristo. E ele sendo as primícias, ele representa o destino de todos aqueles que pertencem a ele. E a gente pode ver isso muito claramente em dois cenários. Primeiro, no Antigo Testamento. Por quê? Porque as primícias eram oferecidas ao Senhor. Elas eram a primeira parcela da colheita, garantindo que o resto da colheita viria. Então essa expressão não é usada à toa por Paulo aqui. Paulo sabia muito bem do que estava falando. Porque se você fosse um agricultor no Antigo Testamento, e se você está dando a primeira parcela da sua colheita, você está dizendo a si próprio, à sua família, aos seus irmãos, a todo o povo de Israel e ao próprio Deus, que você confia a sua vida, o seu trabalho e tudo que você tem ao próprio Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: se o próprio Deus entregou Cristo como primícia para que a gente pudesse ter vida eterna, por que a gente não acreditaria nisso? No Novo Testamento, a gente vai à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 23, e Paulo nos lembra que o Espírito é as primícias, garantindo a futura redenção do corpo. E aí Paulo conecta a ideia de Cristo como primícia e a ideia do Espírito como primícia, que nos ajuda, nos auxilia a nos mantermos firmes até que esse Cristo volte. Então não é somente uma ideia de perseverança dos santos, mas é a ideia de nós estarmos perseverando juntos, apoiados pelo Espírito, acreditando plenamente de que Cristo voltará. E a ideia de Paulo é a mesma aqui no texto, na carta aos Coríntios. A ressurreição de Cristo certifica que os crentes mortos serão ressuscitados mais tarde, assim como ele também fala na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4. A gente vai ver essa mesma noção, semelhantemente, na afirmação de que Jesus, sendo o primogênito dos mortos, e ele fala isso na carta aos Colossenses, os crentes mortos compartilharão a sua ressurreição no último dia. E surge uma grande imagem aqui. Cristo venceu a morte ao morrer na cruz. Ele sendo 100% homem, ele está dizendo a mim e a você que não somente
Ele, como um homem, será ressuscitado, mas todos nós seremos ressuscitados juntamente com ele. Nos versículos 21 e 22, a gente vai se aperceber de que as razões fundamentais para a morte e a vida são apresentadas de maneira muito breve aqui. E vai ser dito que a morte veio ao mundo por meio de um homem, ou como diz o versículo 22, em Adão todos morrem. Paulo vai apresentar uma discussão mais longa a respeito disso em Romanos capítulo 5, se você tiver curiosidade para ver depois, vale a pena. Romanos capítulo 5, de 12 a 19. E ele vai dizer que o pecado, que a condenação e a morte entraram no mundo por meio de Adão. E essa unidade ela é fundamental para a gente. Por quê? Lá em Atos capítulo 17, versículo 26, vai ser nos dito o seguinte: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, se aqui a gente encontra uma unidade fundamental da raça humana, todos os seres humanos morrem em Adão, eles precisam do perdão de pecados e da vida. E não somente isso, uma vez que eles estão destinados a morrer por causa dessa união com Adão, aí é quando vem aquele versículo que diz que em Adão todos morrem e em Cristo todos o quê? Viverão. Não é vivem. A coisa não está somente no presente, irmãos. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela não resolve somente a nossa salvação. Ela não resolve os nossos problemas de hoje, muito menos os de amanhã. Ela resolve a nossa vida de uma vez por todas. E muitas vezes, eu e você, nós queremos apalpar coisas que terão no céu, mas como eu disse aqui às crianças, a gente precisa se preocupar com as coisas que não terão no céu. Ou tirar essas coisas da nossa cabeça. Não haverá mais o nosso sofrimento diário, irmãos. Não haverá mais doença. Não haverá mais os desafios por conta da nossa pecaminosidade do trabalho. E muito menos o pecado do outro na nossa vida. Paulo certamente acreditava que esse Adão ele era histórico, não é um conto ou um mito, como alguns teólogos gostam de brincar e dizer que o início de Gênesis não existiu. Na verdade, a história de Adão está ligada à história de Cristo. Porque se não há Adão, não há Cristo. Se a gente começa a duvidar de determinadas coisas na Bíblia, eu sinto lhe informar, mas o seu cristianismo começou a desmoronar faz um tempo. E você precisa voltar a reconstruir as coisas que tem na sua mente. O que é enfatizado aqui é que a morte entrou na história humana por meio de Adão. E talvez Paulo realmente esteja conectando isso com Gênesis capítulo 5, onde na genealogia há uma lista de chamada de morte, pois as palavras "e ele morreu" ocorrem repetidamente lá atrás. Mas Cristo, entretanto, irmãos, ele é não somente o último Adão, mas ele é o último e o melhor Adão. Adão introduziu a morte, mas a vida e ressurreição veio por meio do homem Cristo Jesus. Paulo está enfatizando o Cristo que é 100% Deus, mas está mostrando que a humanidade de Cristo, sendo 100% homem também, não é desconstruída porque Cristo também é homem. Um dos melhores textos que você pode encontrar na internet, de um pastor americano, que ele vai dizer: Cristo cumpriu os 10 mandamentos. Ou como Cristo cumpriu os 10 mandamentos. Do reverendo Mark Jones. E ele tem um outro texto mostrando justamente em oposição a Cristo, em como Adão quebrou os 10 mandamentos. Porque ele é homem
perfeito, irmãos. E não há pecado nesse homem. E todos serão vivificados nele. Cristo vence e triunfa sobre a morte, desfazendo o erro de Adão e dando vida a todos os que pertencem a ele. É no mesmo capítulo 5 que Paulo vai falar isso do livro da carta aos Romanos. E depois que ele monta esse cenário para a gente, mostrando esse comparativo entre Cristo e Adão, sendo Deus homem perfeito, ele vai dizer, existe um outro homem na linhagem desse Cristo, que mostra para mim e para você que ele é rei também. E vai ser apresentado a mim e a você que ele também é um rei da linhagem de Davi, sendo o rei davídico e Messias. E esse é o segundo ponto do texto de hoje. E ele entrega o reino a Deus e se submete a esse Deus. No versículo 23, nós vamos entender e perceber que a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes não ocorrem ao mesmo tempo. Haverá uma ordem temporal. Cristo já ressuscitou. Os que morreram se encontram em espírito com o nosso Deus. Mas eles ressuscitarão em plenitude de corpo e espírito quando Cristo voltar. E se nós tivermos a oportunidade de participar aqui ainda sem morrer, nós também teremos o nosso espírito e corpo ressuscitados. Maranata, Senhor. Cristo sendo as primícias, quando Ele vier, a ressurreição ocorrerá. Os crentes não devem esperar ser ressuscitados nessa era maligna, pois sua ressurreição não será realizada até que Cristo venha. O versículo 22 parece ensinar que todos serão ressuscitados para a vida, apresentando à primeira vista a promessa de salvação universal, uma vez que em Cristo todos serão vivificados. Mas o versículo 23 apresenta a mim e a você uma qualificação de todos, justamente a respeito do versículo 22. Todos aqueles que serão ressuscitados quando Cristo vier são aqueles que pertencem a Ele. E nós não sabemos quantos são, quem são, mas uma coisa nós sabemos: existe um número definido do povo de Deus. A gente vê o mesmo estado de coisas lá em Romanos. E Paulo parece afirmar que todos morrem em Adão e todos são justificados em Cristo. Mas, mais uma vez, uma condição está incluída no texto. Aqueles que recebem a abundante provisão da graça de Deus e o dom da justiça que vai reinar em vida. É justamente o que vai ser mostrado para mim lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Na vinda de Cristo, de acordo com o versículo 23, aqueles que pertencem a Cristo serão ressuscitados. Mas existe uma cláusula aqui no versículo 24 que diz o seguinte: então o fim virá. Pode haver duas interpretações aqui. A primeira delas, eu acho que não faz tanto sentido, que nos diz o seguinte: alguns sustentam que um intervalo está implícito entre a vinda de Cristo e o fim. Se esse for o caso, outra ressurreição pode ocorrer quando o fim chegar. E pode pressupor um milênio entre a vinda de Cristo e o fim da história. Mas o fim pode ser interpretado como ocorrendo imediatamente, de forma que o fim chegue quando Cristo vier. A palavra quando pode denotar uma sequência, irmãos, com praticamente nenhum intervalo de tempo. Uma vez que Paulo, em nenhum outro lugar, se refere a um milênio ou um intervalo entre a vinda de Cristo e o fim,
o fim aqui deve ser entendido como ocorrendo quando Cristo vier. Então cai por terra, por exemplo, a ideia de que haverá 1000 anos. E o milênio que nos é apresentado em Apocalipse não é um milênio exatamente, mas é uma temporalidade entre a ressurreição de Cristo e a sua vinda. É por isso, como o reverendo Ronaldo já falou, nos estudos de Apocalipse pela manhã, que a gente vai adotar a linha do amilenismo, justamente pensando nesse A como uma negativa do milênio. E essa temporalidade é definida pelo próprio Senhor e não por nós, tentando entender Apocalipse de maneira errada. Então, quando chegar o fim, o Filho entregará o reino ao Pai. Quando o reino for dado ao Pai, a história como a conhecemos terminará e a ressurreição dos crentes ocorrerá. Existe uma outra perspectiva aqui dentro para que a gente entenda melhor o texto. Todo domínio, autoridade e poder serão destruídos. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Não haverão mais poderosos. Não haverão mais principados e potestades. Não haverá mais nada que interfira na nossa vida. Nós reinaremos com Cristo. E muitas vezes a gente fica querendo reinar aqui na terra, entregando a nossa mente e o nosso coração aos problemas, à cultura e a tudo aquilo que nos convida a mergulhar numa vida de pecado. O verbo para ser destruído, que é usado para destruído aqui no grego, é bastante comum em Paulo em contextos apocalípticos ou em contextos que Paulo vai citar o fim dos tempos, ou teologicamente falando, em contextos escatológicos. O domínio, o poder e a autoridade quase certamente se referem aos poderes demoníacos, como a gente vai poder ver bem em Romanos capítulo 8, versículo 38, onde a gente pode ver bem em Efésios capítulo 1, versículo 21, Efésios 6, 12, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Colossenses capítulo 2, versículo 10, versículo 15 também do capítulo 2. Então, se o Filho entregará o reino ao Pai, quando todos os inimigos forem vencidos, por que será que a gente tem vivido com tanto medo de perceber que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, segundo Adão, perfeito, verdadeiro Rei acima de todos os reis, o nosso grande sumo sacerdote, porque nós não temos nos entregado às nossas dores, nós não temos nos entregado ao nosso verdadeiro Rei. Aquele que participou das nossas dores como 100% homem também, que entende e percebe as nossas dores. Muitas vezes, irmãos, a gente perde de vista essa perspectiva. Cristo também é homem, mas ele é homem perfeito. Ele reconhece as nossas dores, os nossos desafios, tudo aquilo que eu e você passamos e vivendo, perseverando para enfrentar determinados desafios na nossa vida. E a história não se encerra aqui. Surge um terceiro e último aspecto dentro do texto. Ele é o Cristo, que sendo homem também é Deus, Filho, segunda pessoa da Trindade, que entregará e submeterá o reino ao Pai. Então, se Cristo, irmãos, ele reinará até que Deus coloque todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés, aquele que reina certamente se refere a Cristo, visto que ele dá o reino ao Pai e seu reinado terá um término. Ele reina até que os seus inimigos sejam colocados sob os seus pés. Aquele que sujeita os inimigos sob os seus pés, aos pés de Cristo, é justamente o próprio Pai. O significado original do Salmo 110, e existe parte de citação do Salmo 110 feito por Paulo aqui,
vai apoiar justamente essa leitura que nós estamos fazendo, que vai dizer o seguinte: o Senhor diz ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Cada vez que esse versículo é citado no Novo Testamento, o pai é quem sujeita os inimigos ao filho. É muito improvável que Paulo interprete o versículo de outra maneira, especialmente porque ele está conectando o mesmo versículo a Efésios capítulo 1, versículo 22. E lá ele vai dizer o seguinte: o pai colocou todas as coisas sob os pés do filho. E essa alusão ao Salmo 110, versículo 1, também nos ajuda a interpretar a referência dos inimigos aos pés. Porque o ponto principal aqui, irmãos, é que os crentes vivem da era anterior à consumação. Nós estamos esperando por isso. O versículo 26 bem nos apresenta e vai dizer que é óbvio, irmãos, que o fim ainda não chegou, pois a morte é o último inimigo a ser destruído. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas o nosso corpo ainda perecerá. Aqueles que acreditavam na imortalidade da alma, a morte não era vista como o último inimigo, mas como uma amiga e como aquela que libertava os humanos do seu corpo. Mas Deus não nos fez só espírito. Quando Deus nos livra da morte, Ele nos livra da morte completamente. E quando Ele voltar, Ele nos restaurará completamente. Não existe, irmãos, separação de alma e corpo. Nós somos um ser único. E quando formos restaurados, nós haveremos de ter novamente espírito e corpo. A visão bíblica, irmãos, nos afasta radicalmente dessa perspectiva. A palavra para destruído, como eu tinha falado anteriormente, é novamente colocada aqui. O fim da história chegará quando a morte não existir mais. Isaías fala isso no Antigo Testamento, Oséias também o fala, mas Apocalipse vai confirmar e reafirmar isso aqui. Cristo venceu a morte como as primícias, mas os crentes devem esperar até que a morte seja vencida antes de serem ressuscitados dos mortos. O versículo 27 nos lembra de que essa menção de colocar todas as coisas debaixo do pé do Filho é repetida por quê? Porque do versículo 24 ao versículo 26, a gente está sendo apresentado de que todo inimigo estará sujeito, seja os próprios demônios ou até a própria morte. Nada impedirá o reinado do nosso Senhor. Todo mal será eliminado. Paulo tem o cuidado, porém, de evitar um mal entendido aqui no final do texto. Por quê? Porque se tudo está sujeito a Cristo, isso aqui não vai incluir o Pai em que aspecto? Porque dificilmente o Pai poderia estar sujeito ao Filho. Uma vez que Ele é quem tudo sujeitou aos pés do Filho. Então, não jogue, não movimente a Trindade para onde ela não deve ser movimentada. Aquele que tudo sujeitou ao Filho não pode ele mesmo estar sujeito ao Filho. E aí é quando o texto se encerra no versículo 28 e nos é apresentado o seguinte: quando a história chega ao fim e tudo está sujeito ao Filho, a morte e os demônios serão derrotados. O Salmo 2 nos lembra isso. O Salmo 18 nos lembra isso. E Apocalipse 20, versículo 10, também nos lembrará isso. Os propósitos de Deus serão totalmente realizados e a montanha que representa o governo de Deus encherá toda a terra e todos os oponentes serão removidos.
como bem é visto lá em Daniel capítulo 2. Então, como o próprio texto nos diz, o filho se sujeitará ao pai, àquele que tudo sujeitou ao filho. Esse é um movimento lindo da Trindade, irmãos. O pai passa o Antigo Testamento inteiro apontando para o filho. O filho vem, cumpre o seu ministério terreno, apontando para o pai, nos deixa o Espírito que disse que a gente não sofreria nada daquilo porque Cristo estaria conosco, e ele continua apontando para Cristo. O pai dá todo o império ao filho, e o filho, quando resolve tudo, devolve ao pai. Não existe egoísmo, não existe má interpretação, não existe nenhum movimento errôneo dentro da Trindade, porque eles são justamente perfeitos. Porque é o próprio Deus nos mostrando como as coisas devem acontecer. Ele entregará o reino ao Pai e se submeterá ao Pai. Deus será supremo e todos os louvores irão para Ele. Todos nós o louvaremos, irmãos. Você pode estar parando para pensar o seguinte, concluindo. Será que esse texto está mostrando a mim e a você uma submissão eterna do Filho? Será que é isso que está acontecendo aqui? O que exatamente está acontecendo aqui, irmãos, é o seguinte. O texto ainda está concentrado na ressurreição de Cristo. E naturalmente enfatiza a ressurreição de Cristo como homem, como a gente viu no versículo 20 e 21. O contraste que é levantado a respeito de Adão demonstra que Jesus é concebido como o último Adão. Mas não se encerra aqui, porque vai ser apresentado que o reinado de Cristo está ligado à sua ressurreição e ao cumprimento das promessas da aliança feita a Abraão, a Davi e aos profetas, como bem nos é apresentado, até o versículo 24. Em outras palavras, Jesus reina como filho de Davi, mas ele também é o Filho do Deus vivo. E há uma relação entre a Trindade. Mas a ênfase do texto está na humanidade de Cristo. A libertação do reino de Deus e a destruição da morte são realizadas por meio do próprio Cristo, como crucificado e ressuscitado, até o versículo 26. E é claro e óbvio, a vitória sobre o pecado e sobre a morte só pode ser realizado por alguém que é totalmente Deus e totalmente homem. Como nos foi dito há 2 semanas atrás, na pregação do início do capítulo 15. Mas a sujeição do Filho, aqui no final do texto, dos versículos 27 e 28, deve ser lida não como uma sujeição diretamente conectada a Deus, mas como uma subordinação funcional. E por que isso nos é lembrado? Porque Cristo não é rebaixado quando ele entrega o reino ao próprio Deus, e nem Deus é rebaixado quando entrega o reino ao próprio Cristo. Não existe esse tipo de movimento na Trindade. Não existe um Deus superior. Deus Pai não é superior a Deus Filho, e muito menos ao Deus Espírito. Mas como o rei davídico e Messias, irmãos, ele entrega o reino a Deus e se submete a ele. Em virtude da sua igualdade com Deus, ele também reina igualmente e para sempre com o Pai. E a gente não pode desconectar isso da história da redenção. Cristo realmente ressuscitou e nós devemos aguardá-los ansiosamente. Porque ele é o início e o fim. E não há outro que irá tomar
o seu trono. Ninguém pode substituir aquele que morreu por nós na cruz. Não há outro Messias, não há outra história e não há outro jeito. Ele é Senhor soberano, não somente das nossas vidas, mas de tudo aquilo que a gente pode ver ou não, atingir ou não, mensurar ou não. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Cristo, Espírito Santo que nos sustenta e nos ajuda a permanecermos firmes no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a enfrentarmos os desafios que nos são colocados, Senhor. Nos ajuda a perceber o Teu cuidado sobre as nossas vidas e a entender que Tu tens sustentado a Tua igreja desde então, Senhor. Tu não tem nos desamparado, a gente não vive uma vida de maneira aleatória, mas Tu és verdadeiramente o nosso Senhor e Rei, aquele que governa para todo sempre. Nos ajuda, Senhor, a perceber e a entender a Tua história, a entender a Tua igreja e caminhar firme, Senhor, sendo sustentados pelo Teu Espírito. É sobre Ti e através de Ti que oramos, Pai, sendo sustentados por Ti, Deus. Amém.